alteração normativa muda regras definidas em 2021 sobre o direito de greve no Serviço Público Federal. Agora, qualquer paralisação deve ser avisada de imediato pelos órgãos do Sistema de Pessoal Civil da Administração ao Ministério da Gestão e Inovação. Além disso, o número de participantes e as áreas afetadas devem ser atualizados diariamente. Antes não havia um prazo determinado. O documento estabelece que o dia parado não deve ser descontado do salário se a Justiça reconhecer que a greve foi motivada por conduta ilícita da administração. Antes não havia essa possibilidade. Também permite um acordo com os grevistas para a reposição dos dias parados, mesmo se a paralisação não for motivada pelas relações de trabalho, o que não podia ser feito até então. A instrução ainda amplia de 48 para 72 horas o tempo de antecedência para que a greve seja informada ao governo e reduz de 30 para 10 dias o prazo de resposta da administração sobre a proposta de compensação das horas não trabalhadas. Essa regra vale por quê? Porque tem interesse público aqui. Você não pode ter um órgão público paralisado sem a sociedade entender o porquê e sem a administração pública, o superior hierárquico, também entender como é que está procedendo, qual é o andamento dessa greve. Não, são regras que, em absoluta, na minha opinião, não limitam o exercício do direito de greve que está debaixo da Constituição. São regras específicas, na minha opinião, inclusive saudáveis, por conta do interesse público. Para a Secretaria de Relações do Trabalho, órgão ligado ao Ministério da Gestão, as mudanças retiram o caráter antissindical contido na norma anterior. Além disso, segundo o governo, as alterações atendem a princípios da Organização Internacional do Trabalho. Mas entidades que representam servidores federais criticaram o novo texto. O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, por exemplo, disse em nota que a instrução reafirma e aperfeiçoa o mecanismo de controle e restrição do direito de greve do funcionalismo. O presidente da entidade, Gustavo Seferian, considera o documento como mais uma medida antitrabalho do governo federal. Delmanto, como vimos, a nova instrução normativa muda regras definidas no governo anterior. No seu ponto de vista, houve algum equívoco nos pontos que foram alterados? Primeiramente, eu gostaria de salientar que a lei de greve ela está válida, é a Lei 7.783 de 1989. E ela diz, quanto aos funcionários públicos em serviços essenciais, já dizia, desde 89, que ela deverá ser comunicada 72 horas antes. Então, esse negócio de comunicação de 72 horas está na lei há anos. Não é? Agora, o que acontece? Existe no Código Penal um crime, do artigo 201 do Código Penal, que é da década de 40, que é o crime que diz o seguinte: participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo, pena de 6 meses a 2 anos e multa. Este artigo é entendido como inconstitucional, porque o artigo 9º da Constituição da República garante o direito à greve sem fazer nenhuma ressalva. E menciona que por funcionários públicos nos serviços essenciais, uma lei complementar irá disciplinar isso. E não veio até hoje essa lei complementar. Então, esse artigo é inconstitucional, existe o direito de greve, inclusive dos funcionários públicos em serviços essenciais, só que o serviço essencial não pode parar. Por isso, inclusive, aqueles que defendem a desmilitarização da polícia, imagina uma greve de policiais militares. Se deixa de ser, porque quando é militar, vai para o quartel. Tem todo o Código Penal Militar, não pode. Agora, nós já vivenciamos greve de policiais civis em alguns estados do Brasil, isso é um caos. Ou seja, serviços essenciais